Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e também pré-jogo, porque hoje é dia de clássico. O Vasco enfrenta o Fluminense em Volta Redonda pelo Campeonato Carioca, numa partida que o Vasco tem que vencer, porque se não vencer, praticamente dá adeus aí a possibilidades de classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. Vamos falar sobre esse jogo, tudo o que você precisa saber sobre essa partida, transmissão, desfalques do Vasco. Tem uma lista de desfalques, tá? O Vasco vai bem desfalcado aí para essa partida e vamos falar também sobre negociações, né? O Vasco ainda negocia com o atacante, ainda mais agora após a lesão de Thales, um dos desfalques para a partida de hoje, e tem o meia do Bragantino que também pode pintar no Vasco, afinal de contas, ele está querendo muito jogar em São Januário. Vamos falar sobre tudo isso após a vinheta, mas antes da vinheta rodar, você deixa aquele likezinho que é muito importante e também se inscreva aqui no canal, a sua inscrição também é muito importante. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal e vamos sem enrolação direto para as informações daquele jeito que você gosta. Antes da gente fazer o pré-jogo entre Vasco e Fluminense, vamos aqui atualizar rapidinho algumas informações sobre o nosso gigante da colina, principalmente sobre reforços. O Vasco ainda está no mercado em busca de jogadores. Ontem o Alexandre Pássaro disse em coletiva que para esse campeonato carioca deve chegar aí mais 2 jogadores, né, para ir montando essa equipe, e depois para o início da Série B, o Vasco deve ir ali pontualmente também reforçando a sua equipe. Então, para este primeiro momento, mais 2 jogadores. Talvez 3 agora, porque o Thales se machucou, vai ter que passar por uma cirurgia, e o Vasco, que já procurava um atacante de lado de campo, mais um, né, já trouxe o Léo Jabal, o Morato, mas ainda assim procurava mais um, essa busca pode agora se intensificar por conta da lesão do Thales Magno. E a informação dada pelos companheiros do canal Atenção Vascaínos é de que Everaldo continua a sua negociação com o Vasco. O Everaldo, num certo momento, esteve bem próximo de fechar com o Vasco, a coisa acabou não acontecendo, mas a negociação continua e Everaldo pode ser um reforço do Vasco da Gama. A situação não é fácil, né? Já esteve mais fácil, mas nesse momento a situação não é fácil, depende aí de uma liberação do Corinthians, questão de salário também, o Vasco tem o seu teto de gastos, mas a negociação entre Vasco e Everaldo continua. E outro nome que surgiu no radar do Vasco foi o do meia Tony Anderson do Bragantino. Meia de 23 anos que o Bragantino recentemente comprou, né, do Grêmio. Foi uma negociação até de um valor para o futebol brasileiro considerável. O Grêmio em 2020 pagou 13 milhões, o Bragantino em 2020 pagou 13 milhões de reais para o Grêmio para poder contratar o Tony Anderson. Foi a 4ª contratação mais cara do Bragantino em 2020. O jogador tem contrato até 2024 lá em Bragança Paulista, mas não vem sendo muito utilizado pelo treinador Maurício Barbieri. Inclusive, a diretoria do Bragantino confirmou que o jogador deve ser emprestado para algum clube do Campeonato Brasileiro. O jogador continua treinando lá em Bragança Paulista, mas procura encaminhar uma situação de empréstimo. O meia Tony Anderson, que inclusive comentou ali na postagem do Morato, né, comentou Vasco ali, e as informações é de que ele até conversou com o Morato de uma possibilidade de jogar no Vasco da Gama. Então o meia Tony Anderson, 23 anos, é mais um nome também no radar do Vasco, que quem sabe pode aparecer aí no gigante da colina. E agora vamos falar da partida de hoje, né? O Vasco enfrenta o Fluminense em Volta Redonda. O Fluminense é o mandante da partida, a partida que terá transmissão da Rede Record. Partida às 9h35 da noite, vamos arredondar para 9h30, e terá transmissão da Record para algumas regiões do Brasil, né? Transmissão para Rio de Janeiro, algumas cidades do Espírito Santo, algumas cidades de Santa Catarina, algumas cidades do Paraná,
Distrito Federal, Goiás, algumas cidades da Bahia, de Sergipe, Piauí, Pará, Roraima, Amapá e regiões de Uberlândia e Varginha. Então, transmissão da Record para esses locais, né? Transmissão em TV aberta, e tem também o pay-per-view da Vasco TV e o pay-per-view das TVs a cabos NET, Sky e Vivo. O Vasco que terá alguns desfalques para essa partida, né? O Vasco emitiu ontem um comunicado que informa ali a ausência de Thales Magno, de Hernando, de Vinícius e Marquinhos Gabriel também, e alguns com um problema um pouquinho mais sério, como o Thales Magno. Vou aqui passar situação por situação para vocês. Começando pelo atacante Vinícius. O Vasco informa que o atleta Vinícius Paiva sofreu um trauma forte no nariz no treino do último domingo e foi constatada uma fratura no local. Já foi avaliado por um especialista e neste primeiro momento está descartado o tratamento cirúrgico. Será reavaliado na próxima semana. Marquinhos Gabriel. O atleta sentiu um incômodo na região adutora da coxa direita na partida contra o Madureira, evoluiu com melhora dos sintomas relatados, porém será preservado para o próximo jogo, seguindo o planejamento traçado pelo Departamento de Futebol, de Saúde e a Comissão Técnica. Thales Magno, agora um problema um pouquinho mais sério, né? O atleta Thales Magno sofreu uma entorse no joelho esquerdo no treino do último domingo, evoluindo com dor e limitação funcional moderada. Realizou o exame de imagem nessa segunda e foi diagnosticado lesão no menisco lateral. O atleta passará por uma artroscopia de joelho em data ainda a ser definida. Então o Thales vai ficar de molho há um tempinho, acredito que uns 2 meses, por conta dessa pequena cirurgia aí no joelho. Miranda. O atleta Miranda foi avaliado nessa segunda-feira e apresentou melhora em seu exame físico. O defensor se juntou ao grupo e está à disposição do técnico Marcelo Cabo para a partida contra o Fluminense. Hernando. O atleta Hernando concluiu nessa terça-feira sua última fase de reabilitação e retornará aos trabalhos com o grupo a partir de quarta-feira, dia 31, estando à disposição do Marcelo Cabo. Então o Hernando ainda é desfalque para essa partida de hoje. O Vasco tem esses desfalques, mas será a volta de Leandro Castan, de Léo Matos, que deve ficar no banco de reserva, e de Andrei também para essa partida. Dito isso, a escalação do Vasco deve ser a seguinte: Lucão, Caio Tenório, Miranda, Castan e Zeca, Bruno Gomes, Andrei, Matias Galarza e Carlinhos, com Gabriel Peck e Germancano na frente. O Fluminense deve ir a campo com Marcos Felipe, Calegaro, Nino, Frazan e Egídio, Martinelli, Iago e Nenê, Luiz Henrique, Luca e Fred, técnico Roger Machado. Dito isso, ditas as escalações, mais uma vez, horário da partida 9h35, transmissão da Record para algumas cidades. Eu vou deixar aqui o palpite para encerrar o vídeo de hoje. Mentira, não vai ter palpite. Galera comenta aí que sempre que eu deixo o palpite eu sou pé frio, tá dando azar. Então hoje não tem palpite. Você pode deixar o seu aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, deixa aí o like, se inscreva. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!